Não tá ouvindo a musiquinha? Acho que tá dando um recuo aí. Olá. Boa noite. Boa noite pra quem está nos acompanhando. Acho que alguém tá com... Tá dando recuo no som de alguém. Eu acho que era do Mário. Não sei. Era ele. Beleza. Bom, gente, boa noite. Vamos aqui, então, dar início à primeira leitura coletiva desse ano, né? Para quem conseguiu nos acompanhar ao longo de 2020, nós estamos lendo o volume 1 do Poder e Dinheiro, escrito por João Bernardo. Inclusive, deixo aqui uma saudação ao João Bernardo, que tem nos acompanhado, inclusive nos ofereceu um texto explicando as razões do porquê ele escreveu esse livro. Quem quiser acompanhar e ler esse texto, pode entrar lá no blog do Translatitude. Tiago, se você me permite... Claro. Tiago, se você me permite, eu proponho, inclusive, 3 urras ao João Bernardo. Ip, ip. Urra. Urra. Ip, ip. Urra. Ip, ip. Urra. Bom, fica aqui, então, a saudação João Bernardo. E é isso, gente. Se vocês quiserem ler esse texto, vocês encontram ele com facilidade no blog, mas também está disponível no nosso Facebook. Hoje a gente vai dar continuidade, então, à nossa leitura coletiva no capítulo 18. Só para recordar, eu sei que pode estar um pouco distante na memória de quem está acompanhando. Na nossa última reunião, nós discutimos o capítulo 17, em que o João Bernardo falava das leis do regime senhorial. E agora, nesse capítulo 18, ele vai entrar num tema que, para muitos historiadores, e aí a gente vai conversar com isso com mais calma, é um tema meio espinhoso, que é o papel do poder régio dentro desse regime senhorial. Bom, gente, feita a introdução, alguém quer fazer a primeira colocação? Eu não. Mário, você tem que mudar esse bordão, Mário. Toda reunião eu não. Já virou um clássico, já. Não, pô. Praça é nossa. Na próxima reunião a gente faz antes dele. Eu não, aí ele tem que começar. Assim. Verdade. Nó tático que chama, né? Enfim. A primeira reunião de 2020, já tá levando um golpe aí, ó. Olha, no tempo da bola de gude era marraio. Vocês lembram? Vocês sabem disso? Alguém já ouviu falar do marraio? Marraio em campanha. No tempo da bola de gude da búlica, para você ser o último a jogar, você pedia marraio. Marraio. E alguém que estava do lado falava campanha, para ser o penúltimo. Mas isso do tempo que no subúrbio havia bola de gude. Bola de gude terra em criança para jogar. Bom, gente, então vou tentar iniciar aqui fazendo meio que uma síntese do que o capítulo está tratando, os pontos principais. Bom, fundamentalmente, o João Bernardo está considerando aqui o poder régio como um elemento intrínseco ao regime senhorial. E aí vale lembrar lá nas primeiras reuniões, quando a gente começou a tratar das variantes, em que o João Bernardo deixava bem claro que a ligação do poder régio era fundamentalmente com o campesinato independente. E aqui, novamente, ele retoma esse ponto, dizendo que a base social, digamos assim, do poder régio é esse campesinato independente. E aí, o que o capítulo vai encaminhar é justamente que, ao longo do período que a gente chama de Primeira Idade Média, agora Antiguidade Tardia, Alta Idade Média, são muitas as denominações, esse campesinato independente vai sendo progressivamente submetido a relações de dependência, o que vai gerar um enfraquecimento, digamos assim, em algum nível dessa especificidade do poder régio. Por outro lado, João Bernardo também vai destacar que esse poder régio vai cada vez mais assumir um papel preponderante na expansão desse regime senhorial. Então, fundamentalmente, é disso que esse capítulo está tratando. Óbvio, tem outras questões aqui que a gente vai acabar tocando. Por exemplo,
acho que um ponto talvez muito interessante da gente conversar é o caráter sobrenatural, né, que ele vai tratar aqui, e o papel, digamos assim, da ideologia, que a gente acaba sempre voltando a cada 2 reuniões, praticamente, mas que tem uma importância muito grande. E, particularmente, a leitura do João Bernardo vai numa direção um tanto diferente do que a gente está acostumado em leituras mais tradicionais. Eu acho que o panorama geral é mais ou menos esse, né, pessoal? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que... Vai lá, Dudu. Vai lá, Dudu. Não, só que já que o Thiago fez a piada da metodologia cada 2 semanas, né, destacar logo na primeira página desse capítulo que ele fala é que um reino se define sobretudo pela pessoa do rei, não pelas suas fronteiras, né? Então, como que muitas vezes apenas o recorte espacial com base em fronteiras modernas ou em fronteiras, enfim, até do período faz mais ou menos pouco sentido se a gente desconsidera esse elemento, né, da relação do poder do rei, tanto com o campesinato independente quanto com as aristocracias locais, enfim, são esses laços que configuram as unidades políticas fundamentalmente. Eu tinha uma outra observação para fazer, mas eu desloco em função do que o Eduardo acabou de destacar. Porque eu acho que tem um aspecto importante a considerar, né? De um conjunto de transformações que estão em curso nesse período, né, em níveis diversos da estruturação dessa sociedade, e transformações essas que de alguma forma parecem assumir um pouco o caráter de como se fosse uma espécie de uma resistência, né, que se não trava as transformações, se é incapaz de impedir que elas se manifestem, né, talvez de alguma forma expresse uma certa tendência de encobrir transformações, submetendo-as a um conjunto de vocabulários ou de ideias que parecem tradicionais e que parecem, portanto, amenizar um pouco, né, ou ser capaz de amenizar um pouco o caráter da transformação, né? Por que eu estou falando isso? Olha, eu acho perfeita a referência do João Bernardo, né, de que os reinos se definem muito mais em função da pessoa do rei do que em função de fronteiras, porque o exemplo clássico que a gente dá em apoio dessa afirmação é o fato de que em todos os reinos da Alta Idade Média, ao longo de todo esse período, né, as monarquias, os reinos, seguem preservando uma designação que é étnica, né? Então, por exemplo, na Península Ibérica, os reis dos visigodos foram e se mantiveram até o final do reino como rex visigotorum, né? Ou como rei dos visigodos e não do rei da Visigótia, o rei do reino visigodo, coisa que fale, né? A referência étnica é predominante, assim como os reis francos eram rex francorum, né? A referência se manteve, né, durante um longo tempo como uma referência de natureza étnica, né, que não se fundamentava ou não requisitava uma nomenclatura que definisse enquadramento territorial. Ainda que eu ache que o enquadramento territorial vá sendo progressivamente se manifestando, né? A ideia de fronteira, as disputas, inclusive, pela preservação, pelo alargamento da fronteira, né? A articulação, isso no caso da Espanha visigótica, em especial, o Dudu pode falar melhor, eu acho, sobre isso do que eu, porque só tem uma referência genérica, mas há uma passagem em Isidoro de Sevilha, né, que se considera que ele chega a destacar ali, né, fazer a referência à Espanha visigótica como a nação dos visigodos, né, mas com o sentido de uma entidade política diferenciada, né, específica. Então, eu acho que eu tendo a ver aí um processo com base no qual o assentamento dessas entidades nas antigas fronteiras imperiais implicou que o referencial geográfico, geopolítico, fosse progressivamente se impondo, né? Até porque, a partir daí, né, o sedentarismo talvez tenha passado a predominar na lógica de reprodução dessas comunidades.
Então, eu tenho, às vezes, a impressão de que o referencial territorial, a ideia de uma entidade específica que se diferencia, inclusive, dos outros reinos, que tem fronteiras mais ou menos estabelecidas, que são defendidas, que são objeto de disputa, eu acho que vão se manifestando, né? Mas, como eu disse, parece que haver uma certa tendência de escamotear transformações ou de administrar transformações potencialmente profundas e radicais, né? Preservando certas referências clássicas e tradicionais, né? Nesse caso, a nomenclatura segue preservando o referencial étnico, ainda que o referencial étnico tenha ido se amortecendo em função das incorporações das populações romanizadas das diversas regiões onde essas entidades se formaram, né? Eu entendo um pouco por aí esse processo. Câmbio. Mas eu concordo e nesse sentido das fronteiras, é que, por exemplo, as fronteiras do Reino Visigodo seriam o que corresponderia ao conjunto da Península Ibérica. Mas a gente viu, né, só para complementar o que você dizia, Mário, os territórios ao norte foram territórios insubmissos, os territórios do Douro foram submetidos tardiamente também. Então, ainda que a unidade política fosse o conjunto da Península Ibérica, na prática, o reino constituía aqueles locais onde o rei conseguia inserir-se localmente, né, naquela referência que a gente sempre veio discutindo há tantos anos já. Mário, nessa questão que você está falando, tem um livro recente acho que do Marcel, que é justamente sobre comunidades de habitantes, né, que ele vai analisar esse processo de transformação da relação desses homens com o espaço, né? Então, inicialmente, eles eram homens de alguém e passam a ser homens de um lugar determinado. Tem até um artigo lá do Combo também, que o Álvaro gosta. E eu lembrei aqui de uma questão que me parece que permeia esse problema, é o fato de que existem 3 processos em curso. Um processo de senhorialização, um processo que a gente pode chamar de subalternização do campesinato, ou servilização, enfim, depende do ponto de vista, e um outro processo que os alemães chamam de mediatização, né? É como essas comunidades locais vão se desestruturando e vão se relacionando com poderes supralocais. E esse processo é dado a partir justamente de elementos, digamos assim, dessa comunidade fraturada, que é algo que o João Bernardo toca muito ao longo do texto. E me parece que a afirmação, né, desse poder régio, a conclusão desse capítulo é justamente isso. É a necessidade desse poder régio de se alicerçar nessa, digamos assim, nesse campesinato colaboracionista, digamos assim. Ainda que não seja um processo ainda muito estudado. Eu acho que tem eu acho que tem um tema aí que até o Edilson pode considerar um pouco mais detidamente, né? Eu acho que, na verdade, era o que eu ia falar inicialmente. Eu acho que o João Bernardo propõe aqui uma perspectiva que eu acho que além de muito vigorosa, né, representa, eu tenho a impressão, uma inversão com uma perspectiva clássica, que é aquela avançada pelos franceses, né? Do que eu estou falando, né? Na perspectiva francesa, uma certa ideia que é corrente, que é fundante, eu acho, dessa historiografia, e que trabalha muito com a perspectiva do apagamento do Estado, né? Do apagamento da estrutura de Estado que a Alta Idade Média teria herdado do mundo romano, ainda que decadente, né? Mas que o apagamento progressivo da estrutura do Estado, do poder régio, do poder imperial, né? No caso da Gália, teria sido um fenômeno-chave da privatização do poder e na extensão, inclusive, de submissão do campesinato, né, aos vínculos de dependência, né? Então, a ideia de que, de alguma forma, a existência do Estado
foi um elemento chave a preservação da autonomia e da independência camponesa, né? Na medida em que o Estado foi privatizado, né? Foi tomado por dentro, conquistado pela aristocracia, né? A decadência desse aparato central teria implicado na extensão, em algum nível permitido, a decadência da liberdade camponesa, né? O que o João Bernardo propõe com relação a tal perspectiva é uma inversão essencial do raciocínio, né? Na perspectiva dele, é o contrário, é a decadência do campesinato, né? É a perda progressiva da autonomia camponesa, para a qual o próprio Estado, aqui, talvez entendido inclusive como poder régio especificamente, né? Agiu nesse sentido, né? Contribuiu nesse processo, mas, ao contrário, a perspectiva é que é o apagamento da autonomia camponesa que implica para a realeza a perda progressiva de especificidade em face da aristocracia, né? O que me parece uma perspectiva bem mais razoável. Eu acho que o que aí se manifesta é a ideia de que o poder régio teria uma base social diferenciada, que lhe foi fundamental, e essa base social era o campesinato livre. Quando essa base social essencial se perde, a realeza e o Estado entendidos de forma circunscrita como realeza perde em especificidade, né? Porque na versão francesa o problema é de um Estado concebido, né, como vigoroso ou não, sem uma base social que o constitua, né? A ideia de que foi a derrocada do Estado que permitiu, na extensão, a derrocada da autonomia camponesa. Mas o que era esse Estado? A sua derrocada foi decorrência do quê? Qual era a base social que ele tinha, que lhe sustentasse, lhe desse uma diferenciação, que lhe permitia, inclusive, preservar o campesinato livre de formas de opressão aristocrática? Isso é que não se explica na vertente francesa, né? Então, eu acho que essa vertente que aqui se manifesta, como eu disse, ela é uma perspectiva contrária ao referencial francês e opera, né, numa lógica que me parece bastante mais razoável, né? Foi o apagamento de uma base social específica e diferenciada que implicou para a realeza uma perda de especificidade e de diferenciação, né? Essa leitura que o Mário está trazendo, inclusive, eu acho que ilustra bem o esforço desse capítulo. Em vários sentidos, o João Bernardo oferece uma interpretação, seguindo um pouco o que o Mário começou, que oferece um contraponto, em boa medida, da historiografia francesa. Por exemplo, quando ele vai tratar do caso dos francos, depois de ele ter discutido a inter-relação, a interespecificidade do monarca e a autonomia rural. Um ponto-chave para os franceses, por exemplo, a questão da fidelidade do processo do juramento, que o João Bernardo coloca uma questão que eu achei interessantíssima. Está na página 247, inclusive. Ele fala que esses vínculos que até então poderiam representar a pujança do monarca como o representante do campesinato independente, dos vínculos vassálicos, pode ser em algum nível, né? Ele diz, vou citar aqui, quando, porém, se observa... Qual é o parágrafo? Qual parágrafo? No parágrafo que começa na página 246, mas está no 247, no final, mais ou menos. Quando, porém, se observa que, tal como entre os francos, também aqui o ritual desse juramento respeitava as hierarquias senhoriais, é legítimo perguntar até que ponto não se pretendia reforçar com a cerimônia uma situação já condenada. Tudo que nesse sentido se fizesse estimularia apenas o desenvolvimento do regime senhorial, mas essa interrogação tem que ficar em suspenso. Eu acho que esse ponto que ele levanta e deixa de fato em suspenso é um encaminhamento de reflexão bastante interessante, porque você tem tradições tantas que vinculam a entourage do rei aos atos de fidelidade, de juramento, a importância ou a capacidade régia de mobilização, e o João Bernardo, me parece, coloca em questão isso. Pode, por outro lado, representar uma forçação de barra de uma relação, de um conteúdo social que já se esvaziava. Eu acho que isso se vincula bem quando ele vai discutir, por exemplo, o caráter sacro, enfim, dos reis,
no momento que ele faz a discussão que para a Alta Idade Média, esse poder muito mais, essa sacralidade está muito mais vinculada à classe dominante como um todo, à aristocracia como um todo, e é muito menos uma especificidade do rei. Ele chega um momento a afirmar que se há uma especificidade do rei, é em questão de quantidade. Ou seja, essa capacidade de sacralidade está permeada na classe dominante. Ele chega a usar a idealização do poder terreno, segundo ele. Então, esses aspectos que são tão usados para discutir esses elementos, eu acho que o João Bernardo oferece um encaminhamento bem diferente. Eu só queria destacar, em cima do que você está falando, Edilson, o comecinho da nota 12, que eu achei divertidíssimo. São assombrosos o tempo e os esforços que tantos historiadores têm indicado a questão do juramento de fidelidade das monarquias francas, tanto mais quanto alguns deles, incluindo um dos que mais se debruçou sobre o assunto, reconhecer que tal juramento não teve qualquer eficácia prática. É sempre divertido esses comentários ácidos dele. E na sequência, só essa questão que você estava destacando do caráter marcadamente idealizado que os historiadores tratam, o poder régio, derivada de uma base material, acho que é particularmente claro no segundo parágrafo da página 249. A riqueza e a força de uma família, sua prosperidade eram considerados manifestação visível da graça divina, criando-se entre a elite da aristocracia uma hereditariedade de méritos transmitidos a nível ideológico com nomes das famílias e, na realidade, com heranças, conjuntos senhoriais. Esse caráter sobrenatural era, afinal, a idealização do poder terreno. Acho que é um trecho de um parágrafo que sintetiza bem o que a gente estava falando. E eu não sei se vocês têm impressão quanto a isso. A gente já chegou a discutir em alguns momentos. Eu tenho a impressão que algumas análises caem no discurso da fonte, porque ela repete sistematicamente, por vezes, cronistas e outras referências, um caráter acentuado nesse sentido, uma especificidade tão contrastante com o resto da classe dominante. E não sei até que ponto algumas leituras não acabam reproduzindo o próprio esforço ideológico dos produtores desses documentos. Eu acho que na historiografia francesa, em especial, né, em algum nível foi bastante acalentado e de alguma forma né, era uma coisa, enfim, também não quero ser leviano, é algo que a gente precisaria de muito mais tempo para considerar e para avaliar, né? Mas aquela proposição, digamos, epistemológica, né, de que fazer história é enxergar uma sociedade por dentro, né, sob muitos aspectos, né, dependendo da extensão que se dê a essa proposição, né, ela pode ser muito tendencialmente uma perspectiva propositora de reprodução de referências, né, de posições, de perspectivas ideológicas que estrutura a sociedade de então. Né? Sob uma tal perspectiva, né, de que a história se realiza nesse nível, né, de uma espécie de uma intervenção do historiador que se dedique a desanuviar, né, a explicitar as formas que a sociedade revelava acerca dela própria, né, a autorreferenciação que a sociedade manifestava, né, quando se esvazia, por exemplo, o conteúdo social das referências da tal sociedade, quando se fala em sociedade genericamente, sem entender que muito frequentemente são suas elites dominantes que falam, né, acerca delas próprias, né, há um potencial aí muito grande, né, de que se enfatize, se reproduza ou que se dê um peso, né, considerável às fórmulas de época sem que se avance para fazer a crítica delas, né? Portanto, a história pode ser feita, eu acho que é muito frequentemente feita sob tal perspectiva, né? De que esse é o papel do historiador, revelar no presente formas, concepções que uma sociedade expressava dela própria, né? Se você não supõe que esse seja o primeiro passo para um segundo passo fundamental, que é fazer a crítica dessas manifestações para entender a essência da articulação social em questão, você, querendo ou não, acho que você acaba
tendencialmente reproduzindo discursos de época, né? E validando discursos de época, né? Porque a gente não está tratando de sociedades igualitárias, a gente não está tratando de formas, né, de apreensão da realidade vazias de conteúdo político, de dominação social, de aspectos desse tipo, né? Uma coisa que se tome tal proposição de uma sociedade, né, pouco hierarquizada, de uma sociedade pouco atravessada por contradições, né, por estruturações marcadas por exploração. Outra coisa, penso eu, né, seja tratar de sociedades com essa configuração, né? O que você reproduz como discurso de época não é um discurso anódino, né? Não é um discurso vazio de muita significação para o que se refere aos processos históricos de dominação e exploração, né? Eu acho que é preocupante não se levar em conta esse aspecto, né? Mas também não quero ser pessimista. Eu tinha uma curiosidade para perguntar para vocês, sobretudo o Mário, que tem uma visão mais ampla dessa obra. No final do século XII, início do século XIII, em especial, né, no caso que eu trabalho na França, há um movimento bastante acentuado de libertação dos servos. Né? E quando lendo esse capítulo, porque eu estou trabalhando com isso, isso me gera várias dúvidas. Quando o rei, especificamente falando, está nesse processo de libertação de servo, pode ter alguma referência, gente, a partir do que a gente está discutindo? Tentar reconectar uma certa especificidade do poder régio. Eu sei que o contexto é muito diferente, mas o que inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com essas coisas, fazia pouco sentido a libertação dos servos em si. Mas, lendo esse capítulo e as discussões que o João Bernardo faz da vinculação entre uma especificidade monárquica e certas autonomias rurais, do campesinato independente, bom, se não tem uma vinculação concreta, pelo menos já dá um ponto a pensar. Bom, eu acho que fazer uma extensão aí do que você está colocando, principalmente acho que talvez para o Tiago, que trabalha Idade Média Central na Península Ibérica, que é a questão da cavalaria vilã, por exemplo. Né? Acho que para Idade Média Central, Baixa Idade Média Ibérica, tem essa questão da cavalaria vilã. E é uma questão, até hoje, assim, é algo que eu tenho tentado ler mais, etc. E qual o papel desse campesinato, até que ponto ele se aproxima desse tal campesinato dependente e, se sim, até que ponto confere um resgate, desse jeito que o Edilson está falando, um resgate de uma especificidade de um poder régio sobre essa cavalaria vilã, ou até mesmo alguns camponeses mais enriquecidos que, enfim, têm alguns cargos em conselhos, etc. Então, na extensão aí do Edilson, eu faço a todos, mas ao Thiago por causa dessa especificidade aí da ibérica, portuguesa. Bom, recentemente os portugueses lançaram a História da Agricultura, que vai do ano 1000 ao ano 2000. E aí 2 capítulos são dedicados à Idade Média. Eu estava comentando com o Eduardo isso essa semana. E os autores que se dedicaram ao período medieval, eles não chamavam esses... O que a gente está chamando aqui de camponeses não eram chamados de camponeses, eram chamados de agricultores. E qual era a premissa? Era que o feudalismo em Portugal seria muito fraco, não teria se desenvolvido, não foi capaz de conter a expansão demográfica dos séculos XII, XIII. Então, esses camponeses, eu chamando de camponeses, chamam de agricultores. Esses agricultores, então, teriam uma liberdade muito grande em Portugal. E, por essa razão, então, esse problema da servidão nem seria dado para Portugal, porque haveria servidão só em partes muito locais, em geral em mosteiros, e esse não seria um grande problema, né? O campesinato português sempre foi muito livre, de acordo com essa
essa interpretação. Eu não estou completamente de acordo com isso, acho que tinha algum nível de agência camponesa, obviamente, mas ao ponto deles terem essa liberdade toda, eu diria até que essa interpretação chega a flertar com pequenos empresários, né, rurais, não, quase pequenos empresários rurais que estariam levando Portugal à época de ouro, digamos assim. Então, essa é uma questão complicada. E aí, por que eu estou comentando isso, né? Porque eu lembro que um dos argumentos finais lá do primeiro capítulo, que é sobre a Idade Média, é justamente isso. Que, olha, a partir do século XIII, então, você tem uma diminuição da servidão, e essa diminuição da servidão vai favorecer o desenvolvimento de relações mercantis, né? Esses camponeses vão ser mais livres e vão poder levar seus excedentes para os pequenos mercados, e isso vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, é quase que o capitalismo estava destinado a existir, porque esses camponeses tinham liberdade demais e a liberdade leva ao capitalismo, né? Então, é uma parada meio louca, eu estou simplificando, claro, mas fundamentalmente é uma ideia mais ou menos essa. Por isso se nega até o conceito de camponês, se prefere o conceito de agricultor. E aí, nesse sentido, Edilson, tudo que eu li até hoje aponta efetivamente, a partir do século XIII, XIV, um maior nível de liberdade camponesa. E eu confesso para você que quando eu li esse texto hoje, antes da reunião, eu fiquei pensando nessa possibilidade também. Pô, se aqui o rei dependia, lá no final do século XV, então, se esse movimento se inverte, pensando na lógica do João Bernardo, de um grande modo de produção, talvez fosse um movimento de, digamos assim, não retorno, não é isso que eu quero dizer, mas um movimento de reforço desse poder régio, ou de concentração de poder desse poder régio. E essa concentração de poder talvez só fosse possível a partir de uma outra lógica, que não a de renda, de cobrança de renda senhorial, mas a partir de uma cobrança tributária, né? Mas aí a gente teria que entrar numa discussão sobre o modo de produção tributário, o que seria o modo de produção tributário, o que seria o modo de produção feudal. Eu acho que isso aqui demandaria, ao meu ver, uma reunião só para a gente conversar sobre isso, né, sobre o modo de produção tributário e modo de produção feudal. Eu me lembro que o INEP ficou uns 2 anos discutindo isso, né, e o Mário deve lembrar bem disso. Mas é mais ou menos essa ideia, né, de que talvez, me parece que faz sentido dentro dessa lógica de um grande modo de produção pré-capitalista, né? Me parece que faz sentido, mas enfim. O problema é que eu acho que tem uma questão aí, Thiago, no que você levantou, que é a configuração dessa autonomia, dessa liberdade camponesa, a natureza que ela assume, tá? Porque esse debate é muito feito genericamente para o final da Idade Média, tá? E a ideia, então, que o final da Idade Média representou, né, a ruptura final do que haveria ainda de laços de servidão, né, e que, portanto, a servidão é um fenômeno, né, coetâneo, contemporâneo da Idade Média e não sobrevive a ela. Mas aí a gente tem um primeiro problema quando a gente verifica que os revolucionários franceses, né, lá no início do processo de revolução, tiveram o cuidado de se dedicar a deliberarem pelo fim do que eles chamaram de resquícios feudais que vigoravam ainda no campo francês, tá? Mecanismos com base nos quais o campesinato continuava submetido à grande aristocracia fundiária, tá? E aí isso parece uma manifestação extemporânea sem sentido, né? Se ela não sobrevive ao período medieval, o que os revolucionários franceses, no final do século XVIII, estão fazendo com essa iniciativa? Acho que a discussão crucial aí é que como é que você entende, né, como é que você caracteriza aquele processo que levou a uma tendência da monetarização das rendas, né, no apagamento progressivo, né, das rendas em espécie, sobretudo da renda em trabalho, da comutação sistemática
das formas de dependência jurídica numa forma de dependência econômica. Tá? A questão é saber se o esgarçamento da dependência jurídica camponesa representou o fim da servidão ou representou a sua configuração em níveis especificamente econômicos e monetários. Tá? Porque essa é a discussão fundamental. Tá? A perspectiva é o fato de que os camponeses sigam pagando rendas, né? e rendas que configuram, portanto, uma dependência que é essencialmente de natureza financeira e monetária, significa o fim da dependência servil ou significa uma configuração específica assumida por essa relação? Que o capitalismo não depende apenas e essencialmente dessa tal liberdade atribuída ao campesinato. O Brenner estudou isso muito bem. Né? Uma liberdade camponesa que suponha a preservação da pequena propriedade camponesa é um entrave para o capitalismo. O capitalismo dependeu não só de uma independência camponesa, mas de uma independência também caracterizada pela supressão de qualquer forma alternativa de subsistência. Né? É uma independência associada à expropriação. Essa é uma dinâmica fundamental do capitalismo, quando ele avança pelo campo, né, na fase primordial lá do seu desenvolvimento. Então, acho que essa é uma discussão que se faz pouco hoje em dia. Já foi uma discussão muito mais candente. Né? Para muitos historiadores, quando o aspecto jurídico da servidão se reduz, se retrai, se rompe progressivamente, fica aí expressa a premissa de uma supressão da dependência. Eu acho que é preciso ter cuidado com essa perspectiva, porque ela assume majoritariamente, cada vez mais, um caráter financeiro. Né? Ela se realiza num tipo de renda que é, sobretudo, marcada pela entrega sistemática de moeda. Né? E essa perspectiva que o Edilson levantou, eu acho que sim, é bem interessante, no sentido de que, a despeito da distância temporal e da diversidade de contexto, né, a diferenciação do poder régio passa, em algum nível, pela capacidade do poder régio se relacionar diretamente com os súditos, à revelia e na ausência de uma intermediação senhorial. Portanto, cada poder senhorial representa, em algum nível, uma limitação para o poder régio estabelecer uma base social diferenciada, né? Então, acho que sim, acho que esse é um caminho interessante de consideração do tema. Mário, em relação a essa questão da expropriação, eu entendi o seu ponto. A questão é que, pensando lá no final do século XIX, e no caso francês, na reforma liberal lá do final do século XVIII para o XIX, no processo de definir a propriedade, para quem ficaria a propriedade, no caso francês, essa propriedade ficou para o pequeno camponês. E aí o livro da Rosa Congost mostra muito bem isso. E aí, no caso espanhol, por exemplo, na hora de definir para quem fica a propriedade, né, ou seja, na criação da propriedade privada, no sentido pleno, moderno que a gente tem, essa propriedade na Espanha fica para a aristocracia. A questão, acho que esses autores estão colocando, não que eu concorde plenamente com eles, mas o que eles estão colocando é o seguinte, é que ainda que exista um nível de autonomia que ainda se pague algumas rendas, essa autonomia é muito maior do que foi nos séculos XI e XII. Né? Então, o que eu estou imaginando, né, eu tenho que ler mais a respeito disso, mas o que eu imagino das leituras que eu fiz é que o fundamental da exploração para esses caras era o senhorio banal. Então, quando o senhorio banal se enfraquece, eles imaginam que esse campesinato é mais autônomo, porque aí cai na dependência, digamos, da monarquia. Eu acho que é mais ou menos por essa via que eles estão tentando encaminhar. Você diz da historiografia portuguesa, no caso? É uma tendência mais moderna da historiografia portuguesa. Tem essa pela historiografia americana. Tem essa questão principalmente da historiografia portuguesa, que eu tenho mais contato, mas não é exclusivo, sobre essa questão da servidão, tanto que o Edilson e o Mário estavam comentando agora. Acho que a gente chegou a tocar nesse ponto aqui em algumas outras reuniões, que é a própria, da onde parte a caracterização do que é servidão, né? Acho que é um pouco complicado.
o que eu tenho percebido na historiografia portuguesa, pelo menos, ali da década de 80, década de 90, depois disso, a história rural para Portugal parece que enfraquece. Tem esse livro que você comentou, né, que do ano 1000 ao ano 2000, mas parece que reproduz também muitos argumentos dessas décadas. É uma visão de servidão que, né, reúne algumas características para que se possa chamar de servidão. Então, parece que está atrelada à prestação de trabalho, né, de renda e trabalho, a prestação das rendas em víveres, enfim, ou às vezes em moeda, apesar de que até em moeda já considera aí meio que uma dissolução, né, em alguns autores apresentam uma dissolução do que seria essa tal servidão, o pagamento das rendas em moedas. E acho que o ponto principal é o deslocamento dos camponeses, entre outras áreas, né? Enfim, talvez aí esse deslocamento ali entre o 11 e o 13, para mim, pelo que parece, que é a linha de argumentação para falar que a servidão ali está se dissolvendo e etc. E bom, eu acho uma visão meio complicada, né? É algo que eu também teria que ler um pouco mais, a questão da caracterização da servidão, mas não me parece esse o ponto fundamental, né? Até porque, assim, uma fuga camponesa para uma área que não tenha nenhum domínio senhorial, uma terra sem nenhum... Aí sim, a gente poderia falar de uma fuga dos laços servis e tudo mais. Mas você se deslocar de um patrimônio para outro, onde tem um domínio senhorial, né, exercendo um poder, um ban ali sobre você, não faz diferença. Se você muda, né, se você tem essa liberdade de sair de uma terra para outra, acho que talvez não faria muita diferença. Aí é isso, caráter jurídico, né, aí a expressão jurídica, ela não estaria condizendo ali com o que a prática social está demonstrando. Aí cai um pouco também no que Edilson estava levantando, né, até que ponto a gente não reproduz muito o discurso das fontes. Então, você apontar que um camponês é livre porque ele é permitido de se deslocar por entre as terras senhoriais, do rei, enfim, acho que não é o ponto que determina o que é servidão ou não. Então, eu tenho um profundo incômodo com essa questão da servidão, como ela é caracterizada, né, e principalmente os argumentos que são mobilizados para dizer que ali, por volta do 12 para o 13, os vínculos servis já estavam se dissolvendo. E aí acaba também caindo no que você falou, né? E aí, beleza, o capitalismo está pronto para nascer. Os camponeses já são livres, eles podem se deslocar, são microempresários. Tem muitos historiadores quase que colocam, não chamam nem de como você falou, né, no camponês, mas quase colocam ali pagadores de aluguel, né? Quase um contribuinte dos senhores, né? Algo um pouco sou estranho. Mas. Rendeiro, né? Rendeiro, e é o que vem na fonte, né? Eu trato muitas fontes que vêm, rendeiro. Enfim, então é uma questão chave essa da servidão, né? Então, não sei como é que se configura nesse sentido da questão que o Edilson levantou. O lance é que esses caras estão colocando um problema na relação capital-trabalho-terra. É isso. Da onde que esses caras estão tirando isso? Tem uma discussão fundamentalmente voltada para os Países Baixos, e aí eu acho que isso está pegando para o pessoal de moderno muito mais do que para a gente, ou pelo menos para a gente aqui em medieval. Está chegando agora, assim, com força. E aí a questão é essa relação de capital, trabalho e terra. Então, em Portugal teria muita terra e pouca gente para trabalhar. Então, esses camponeses tinham maior... Eles não eram camponeses por quê? Porque eles tinham maior capacidade de investir capital para desenvolver essas terras. Então, tinha muita terra, os senhores eram fracos, não conseguiam enquadrar esse campesinato saía do norte para o sul, no processo de reconquista, não tinha como enquadrar eles. Então, o problema está dado nessa relação. E aí tem uma outra questão, que é a seguinte, eles fazem uma comparação entre Portugal e, por exemplo, a Inglaterra. E aí, o que eles constatam? Eu não sei como é que eles chegaram a esses dados, enfim. Mas o que se constata é o seguinte, é que em Portugal, esses camponeses pagavam rendas ínfimas. Eu, quando eu fui fazer o meu trabalho, eu cheguei a uma conclusão completamente diferente, que os camponeses pagavam quase 40% da sua produção, às vezes mais, para esses senhores, mas, enfim. Eu acho que aí pega um pouco também a questão ideológica.
O campesinato está submetido ainda a uma série de entraves bem avançada à modernidade na Península Ibérica. Você tem movimento de revoltas camponesas na Galícia, por exemplo, ainda associada ao controle que os senhores estabeleciam sobre a terra, né? Agora, como você bem destacou, né? Isso envolve a gente ter que fazer um inventário cuidadoso, né, do conjunto de elementos ideológicos, perspectivas de partida que operam aí nessa lógica. Uma delas é a velha perspectiva do dinheiro como solvente das relações tradicionais. Tá? Quando as rendas se tornam fundamentalmente rendas pagas em moeda, os autores tendem a considerar essa manifestação. O próprio Marx, inclusive, se dava um peso diferencial às rendas em trabalho. Para ele, como se fosse a expressão mais plena, mais efetiva do feudalismo, eram as rendas em trabalho. Tá? O João Bernardo, aliás, faz a crítica disso aqui, trabalha com a perspectiva de que renda é renda. Ela incidindo, o que importa é a incidência dela, é a manifestação dela. Tá? E que você pode supor, é claro, pode-se sempre fazer uma discussão do grau de autonomia relativa, se o campesinato tem mais, se tem menos. Né? Agora, o ponto é avaliar se é quantitativo o elemento decisivo a caracterizar a existência da servidão ou não. Né? Se é um aspecto quantitativo, se a quantidade de autonomia maior ou menor que define esse quadro. Porque, no fundo, Mário, eu acho que isso tem também a ver com um processo de descredibilização das interpretações marxistas. Sim, com certeza. Então, qualquer referência, por exemplo, atual a feudalismo, a servidão, parece que você está falando uma coisa absurda. Como é que você está falando isso? Deve-se falar em dominação senhorial, relação de dependência pessoal. Camponês também, às vezes, parece um absurdo, você tem que usar a definição jurídica. Né? Eu li um texto esses dias que era... O título do texto é Campesinato, uma definição impossível. E aí o autor mostrava lá, eram tantos estatutos jurídicos que não tem como definir isso aqui, não. O campesinato era muito diverso. Enfim, eu lembrei aqui, hoje eu estava lendo também, aí eu anotei aqui uma citação do Marx, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo, né? Que diz assim, na Idade Média, o próprio capital, enquanto equipamento artesanal, tem um caráter de propriedade fundiária. Em contraponto, ocorre o inverso na sociedade burguesa. Então, o Marx está chamando essa atenção, né, para visões muito modernizantes da Idade Média. Para tomar cuidado com essas visões muito modernizadoras. De ter moeda, necessariamente existe uma solvência desse sistema social. Gente, infelizmente eu vou ter que sair. Mas vocês sigam aí e dediquem aí algum tempo à reflexão sobre esse caráter sagrado dos reis, porque é importante insistir nesse ponto, né? A perspectiva genérica é que o marxismo, em geral, dá pouca atenção para fenômenos da ordem, né? Da ideologia, da mentalidade, se a gente se permitir essa expressão, né? Então, muito importante que se considere o tratamento desse tópico aí. Só lamento dizer isso e ter que sair na sequência. Mas sei que são todos capacitadíssimos a desenvolver o tema. Todo mundo já leu Assim na Terra como no Céu. Não, nem todo mundo. Thiago não leu, não. Valeu, meus queridos. Até a próxima, meus queridos. Valeu, Mário. Valeu. Avançamos? Eu não. Caralho. É o Edilson. O Edilson tá com isso fresco na mente. Isso é o tema clássico dos franceses. Porra. Mas, assim, eu acho que aquela citação, inclusive, que eu fiz menção, o Eduardo leu pra gente, sobre a perspectiva do João Bernardo, acho que
é realmente um trato bastante diferenciado que ele dá a essa abordagem que é super importante. Mas é importante também, me parece, discutir a natureza da inserção social disso. E aí, por exemplo, na página 258, quando ele vai discutir outro tema clássico, a unção, derivado desse debate que ele está fazendo da sacralidade do poder régio, enfim. E aí diz ele, no primeiro parágrafo 258, a unção nada alterou aos poderes sobrenaturais de que se dotava a realeza. As implicações são outras. O cerne da questão não é o ato de ungir, mas a relação entre os reis e a igreja, manipuladora exclusiva dos olhos consagrados. Essa me parece ser uma reflexão bastante interessante para a gente mobilizar acerca desses debates. Porque não é desconsiderar o sagrado, mas como ponderá-lo. E o seu papel efetivo na ordenação social e as suas implicâncias. E me parece que a perspectiva do João Bernardo não é desmerecer esses temas, mas quase que dessacralizá-los. Quando ele está falando lá, logo no início dessa parte, esse conjunto de ideologias sobrenaturais do poder da classe dominante como idealização do poder terreno. Eu achei esse trecho sensacional nesse sentido. Assim na terra como no céu. Bom, acho que vale lembrar que o João Bernardo, ao tempo todo no livro, tenta dar uma explicação sociológica para o problema. Em vez de, digamos assim, tentar exaltar o rito como um elemento-chave, digamos assim, fazendo uma referência muito clara àquela concepção francesa, muito pautada na antropologia, eu diria, o João Bernardo está chamando a atenção para o fato de que, essa sacralização já existia e o que esse rito diz é muito mais a respeito da relação que a realeza vai estabelecendo com a igreja do que necessariamente sobre os processos de sacralização daquela sociedade. E aí, Edilson, tem uma questão muito legal, porque um pouquinho abaixo, acho que é nesse parágrafo mesmo. Não, acho que é em outra página. Mas, enfim, em que o João Bernardo chama a atenção... não, é aqui mesmo. É aqui um pouquinho mais abaixo, nessa mesma página. Ele diz o seguinte: a unificação religiosa foi um resultado, secundariamente também um fator, da unificação da classe senhorial. Então, é um movimento da dialética. Ao mesmo tempo que o avanço senhorial fortalece a igreja, a unificação religiosa fortalece essa classe senhorial. E aí vale lembrar, para quem está acompanhando a gente, que algumas páginas atrás, o João Bernardo estava chamando a atenção que o paganismo era um sinal de liberdade camponesa. Isso aqui eu acho que vale muito a pena a gente conversar a respeito disso. Uma pena que o Mário não está mais aqui, porque vários autores marxistas defendem essa posição, de que o paganismo seria o sinal da liberdade camponesa e que a instauração do cristianismo seria necessariamente essa supressão dessa liberdade. Não sei como é que isso aparece lá nas fontes visigodas. Tem um comentário aqui também, da Flávia. Deixa eu botar aqui na tela. É pro Edilson. É a questão da santidade, E que aqui está aparecendo pequeno na tela. Mas é isso mesmo, a questão da santidade. Você vai comentar, Edilson? São encaminhamentos diversos, a essa perspectiva. Eu confesso que, quando estava lendo essa parte, eu fiquei seria muito interessante ver o João Bernardo discutindo com os franceses, um debate. Porque o único acesso que tive a ele foi uma atividade que era um debate sobre a Comuna de Paris,
E o João Bernardo parece ser um cara bem ríspido, bem incidente nas suas posições. Agora, vocês imaginem, João Bernardo e Alain Guerreau discutindo. Ele teria que separar, gente. Porque tudo que ele está defendendo aqui, em algum nível, vai de encontro às perspectivas mais assentadas na historiografia francesa, que é destacar a especificidade do poder régio com a sua sacralidade. Então, da derrocada do Império Carolíngio e a reprodução da monarquia francesa, um dos elementos que é mobilizado para explicar essa sobrevivência é uma especificidade muito circunscrita ao campo sociocultural. Isso não é nem só o Bloch lá com o poder taumaturgico dos reis. Foi uma tese que volta sistematicamente. O Poli trata muito disso e tantas outras análises. E aqui o João Bernardo trata a coisa sobre um outro ângulo. Ele fala, esse não é uma especificidade necessariamente apenas do rei, senão quantitativa. Ela é disseminada na sociedade, na classe dominante como um todo, e os vínculos práticos são muito mais interessantes à análise do que a sua potencialidade em termos de produção documental sobre essa liturgia. Então, eu fico imaginando, pelo que a gente ouve falar do João Bernardo, um debate seria, no mínimo, interessante. E não só a questão da especificidade do poder régio nessa visão que você colocou, né, da religiosidade, do sagrado, etc. Mas o João Bernardo, que é uns 2 capítulos atrás, agora não lembro, ele dedica uma parte justamente para falar dessa pretensa especificidade, inclusive do clero, né? Como aí aquela história também da igreja como pedra angular, etc. E nesse capítulo ele vai destacar que a igreja, por exemplo, circunscrita a um território, estava circunscrita também ao poder régio, que ela estava atrelada, era indissociável, que o poder régio estava supra esse poder da igreja, e que outros aristocratas também, como você destacou, tinham essa questão do sagrado, né, do sobrenatural, não era só o rei, e que muitos deles construíam capelas e colocavam seus párocos, seus bispos, enfim, que não era nada, algo exclusivo e apartado da classe senhorial, não tinha uma especificidade absurda. Acho que parece ser um caso mais específico da historiografia francesa, né? Eu vejo mais na historiografia francesa essa questão da pedra angular, né? A igreja como pedra angular do feudalismo. E ele desmonta isso, assim, brilhantemente, esse capítulo, casando com aquele capítulo anterior, que ele fala da pretensa especificidade do clero, é brilhante. É um cara muito bom mesmo, né? Eu me surpreendo porque a gente fez aquelas leituras do João Bernardo, né, internamente no seminário que a gente, né, começou a fazer no início da pandemia, e aí, relendo os capítulos que a gente já leu, é impressionante, parece que eu estou lendo um outro livro, coisas que eu não li na primeira vez que a gente fez a leitura, a primeira vez que a gente discutiu, e parece que é quase inesgotável as discussões que surgem, porque são completamente diferentes daquelas que a gente fez na primeira vez que a gente tratou, né? Então é impressionante mesmo essa obra. Sobre a questão do paganismo como elemento da autonomia camponesa, é interessante como isso aparece mesmo fora de uma historiografia marxista e tal, ainda que esse argumento fosse primordialmente vinculado a ela, como o Thiago tinha destacado. Mas é interessante como se destaca numa determinada região, na Bacia do Douro, por exemplo, é muito tardia a presença de igrejas como elemento justificativo para uma certa homogeneidade, ou certa autonomia do campesinato naquela região. Fala-se que é muito tardia a presença de qualquer elemento cristão, não só igrejas, mas de qualquer elemento cristão. Só tem o primeiro elemento cristão que aparece no Douro só no século VI. E mesmo assim dentro de um assentamento fortificado. Então não era uma aldeia e tal.
os enterramentos no Douro até o século VIII, não tem nenhum registro de qualquer elemento cristão aparecendo. Então, isso é bem interessante. E sobre o que o Matheus estava falando, da relação do rei com a igreja e tal, tem um documento muito interessante, que são as cartas anexadas no segundo concílio de Toledo, uma documentação super nebulosa, que você tem muita dificuldade de saber exatamente por que elas estão anexadas ali. Enfim, tem toda uma discussão sobre essas cartas especificamente, mas o que eu queria comentar é que essas cartas são dirigidas a um certo indivíduo chamado Toríbio, não sabe muito bem de onde ele é e tal, mas basicamente ele é o bispo de Toledo reclamando, né, que na cidade de Palência, que é uma cidade na Bacia do Douro, reclamando que o bispo reclamando que naquela cidade foram chamados bispos suevos, do reino suevo, para consagrar as igrejas. E aí ele ameaçando de levar essa questão ao rei. Ainda que fossem irmãos em Cristo, não convinha de respeitar a autoridade de sua majestade, ainda que não fosse esse o pronome de tratamento, mas enfim, só fazendo esse comentário que eu acho essas cartas bem interessantes. Para o 13 tem umas coisas muito fantásticas, né? O cara funda um mosteiro, muito sensacional. Aí o cara funda um mosteiro, coloca uma relíquia, e aí ataca um mosteiro vizinho. Aí, beleza. Atacou o mosteiro vizinho, não tem problema. Aí, quando atacam o mosteiro que ele fundou, olha, temos que prestar atenção na liberdade da igreja. Vejam lá o que vocês estão fazendo. Então, meio brincadeira, mas o quanto também, né, um assunto já tocado aqui, o quanto a gente também não cai nesse discurso da documentação, né? A gente esquece que, no fundo, ali tem disputas absurdas, com patrimônio fundiário, por rendas e por aí vai. Enfim. Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa desse capítulo, ou se a gente encaminha para a decisão do que vamos ler no próximo. Eu quero comentar uma coisa. É muito rápido, é só um comentário, assim, muito menos do que um ponto de pauta de discussão, que é a nota 23, que ele fala sobre a historiografia que até recentemente se chamava de soviética, e como que ela tinha uma preocupação muito grande com o campesinato independente, ao mesmo tempo que os historiadores não soviéticos diziam que era impossível estudar o campesinato por falta de fontes, o que é indicativo de que carência de fonte é sempre um tema relativo do escopo teórico que você está buscando utilizar. Então, é mais um dos comentários divertidos. As notas são mais divertidas do que o texto, eu acho isso muito, muito, muito legal. Tem uma longa, e eu acho engraçado, tem uma longa nota sobre os cabelos dos reis, e ele no final chega assim, mas essa é uma bobagem, quase praticamente dizendo isso. Depois de passar, sei lá, 3 páginas numa nota discutindo isso, ele, mas isso aí é... Enfim. Essa nota aí dos soviéticos é muito boa mesmo. Não, e engraçado, eu queria ter conseguido ler para hoje, mas a vida não permite. Eu baixei um PDF dessa, não sei nem qual é o gênero dessa pessoa. Eu acho que é uma mulher. Eu também acho que é uma mulher, mas é só porque termina com A no final, então parece mulher. Eu acho que é Alexandra. Alexandra? Bom, eu não sei se Alexandra em russo é masculino ou feminino, mas enfim. Tem isso aí também. Eu lembro na minha monografia que eu passei a monografia inteira chamando um autor que é homem de mulher, e aí a leitora crítica, que foi a Adrienne, né, Adrienne Baron Tacla, toda vez que eu escrevia, é um homem. e o mesmo caso é o Leslie Bettel, né, que eu passei a graduação inteira achando que era mulher. Eu também. Eu passei metade da graduação achando que era a Leslie. Não, mas é o Leslie Bettel. Enfim,
Mas eu baixei o PDF dessa pessoa para ler, mas não deu tempo. Mas eu fiquei super curioso. Enfim. E tá em inglês, tá? Não foi em russo dessa vez ainda. Enfim, mas aí não sei se alguém quer fazer algum comentário sério, não, uma bobagem, como que eu falei. Bom, a Alexandra, eu acho que é uma mulher mesmo, entendeu? Joga no Wikipedia. Não precisa fazer isso agora, não é piada, tá? Mas enfim. Não tem foto, não tem. Fechamos então, né? Fechamos. Próxima reunião, a gente não tem que... Temos a sessão 2, hein? Exatamente. Sessão 2. Já ultrapassamos as discussões não transmitidas, né? Exatamente. Acho que não. Já avançamos e avançamos bem, inclusive. Eu acho que a gente foi até o capítulo 22, se eu não me engano, naquela vez. Eu tenho coisa, pelo menos no PDF tá marcado. Não sei se foi uma leitura posterior a minha. Acho que foi sim, Matheus, você tem razão. Mas estamos chegando. De qualquer forma, então, para a próxima reunião, capítulo 19, né? Isso. Mas aí depois tem que fazer uma discussão, talvez seja melhor fazer isso offline em algum momento, se a gente mantém quinta-feira como o melhor dia para todo mundo. Né? Acredito que sim, mas não sei se as demandas mudaram e tal. A gente tinha fechado essa data ainda ano passado, mas a gente precisa resolver isso. Então, a princípio, pelo menos, né, da semana que vem, é a reunião dia 11 de fevereiro, às 7 horas, como de costume, o início da sessão 3, né, e o capítulo, como o Thiago falou, capítulo 19, então na página 263 a 289. Ok, perfeito. Beleza? Você vai colocar aqui embaixo, Thiago, ou não? Não. Não? Você Tá bom. me venceu nisso. Ué, não, bora, porque eu sempre esqueço coisa, e depois eu venho aqui e confiro. Mas, Matheus, eu sempre coloco na descrição do vídeo, Matheusinho. Só você abrir e botar na descrição, você não tem que ficar dando a minutagem. Eu que dei mole mesmo, eu entro, boto lá no final e fico vendo passar o... Não. Tá lá, todo vídeo de descrição tá lá. A página que a gente lê é a página que a gente vai ler na próxima reunião. Beleza, não precisa do... Não me faça achar que eu tô escrevendo isso toda vez de otário que sou. Não, eu tenho certeza que nossos telespecs, eles leem a descrição bonitinha. Eu tenho certeza também disso. Certeza absoluta. Pronto, Matheus. Pronto. Valeu, pessoal. Né, Eduardo? Dia 11 de fevereiro de 2021, depois de Cristo. Pronto, ou da Era Comum, se você preferir. Agora tem a teoria que a gente não tá em 2021, né? Tem aquele link que o Mário mandou pra gente. Eita. De que a gente estaria no ano... Como é que é? Não teria havido a Idade Média. A gente ainda estaria no ano de 1100 e pouco. Maravilhoso. É verdade, teve isso. Acho que essa é a deixa pra gente ir embora. Por isso que os mais estão certos. Em 2012 não chegou ainda. Pois é, ainda tem muito ainda. Essa é a deixa para eu ir ver o campeão, o futuro octacampeão brasileiro. Desfilar, então. É contra quem hoje? Contra um time pequeno aí, de São Januário. Não gosto do Vasco não, mas hoje eu torço pela Piaba no Flamengo. Olha, mas vou te falar, eu acho que hoje perdem. Tomara. Eu torço pra isso. Enfim, pessoal. Gente, um abraço. Qualquer coisa, se mudar a data, vocês estão nos acompanhando, pode ficar tranquilo que a gente avisa. O Matheus faz um videozinho aqui avisando no meio da semana. Não tem problema nenhum. Não, mas eu acho que a princípio a gente tem semana que vem, dia 11, mas para a semana que vem, se a gente for decidir mudar, a gente tira uma nova data antes de começar a reunião. Acho que esse é o melhor encaminhamento. Sim. Falou. Okay? Valeu. Gente, uma boa noite, hein? Beijo, pessoal. Tchau, gente.